A Marinha é a única força, né, dentre as três forças, Força Aérea e Exército, que possui duas unidades, né, isso tem que ser dito, duas unidades de operações especiais. Então, a Marinha tem os comandos anfíbios dentro do Fuzileiro Navais, do Corpo Fuzileiro Navais, uma tropa também altamente especializada, do nível técnico elevadíssimo, e o grupamento de mergulhadores de combate, que são militares que, para servir no GRUMEC, para fazer o curso, você precisa ser da Armada. Tá? Um tem que ser fuzileiro, o outro tem que ser da Armada. Exatamente. Então, para os comandos anfíbios lá, eles têm que ser fuzileiros navais, né? São aceitos assim. E no GRUMEC tem que ser militar oficial ou praça da Armada. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01Cast, podcast oficial do Concurseiro 01, onde a gente está comumente falando de carreiras, concursos preparatórios, performance, finanças. E, em geral, quando a gente fala de carreira, muita gente que vem aqui comenta sobre a parte técnica ali, sobre como vai ser um engenheiro, como vai ser um assessor jurídico, carreiras da parte mais apoio, né? Na Marinha ali. Mas hoje promete, hein? Hoje a gente tem um cara que é o único entre 210. Então tem poucas pessoas que fizeram o que ele já fez dentro da Marinha. Suboficial Noel, que é GRUMEC, né? MEC 95, né? 095 aí. Suboficial Noel, que cursou o curso do GRUMEC. Enfim, ele vai comentar um pouco mais sobre o que é o curso, sobre o que é o agrupamento, como que funciona lá no dia a dia, para que serve, onde vivem, o que comem, como nascem, de onde vêm. Se é um homem, um avião, uma máquina, alguma coisa, a gente vai descobrir tudo hoje. Então, Noel, muito prazer, tá, cara? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, cedido um pouco do seu tempo aí. Veio de longe para estar aqui no Rio aqui com a gente, trazer esse papo bacana. Pro pessoal que não te conhece aí, se apresenta um pouquinho aí. Pessoal, bom dia, né? Eu sou, como já foi comentado, eu sou o suboficial Noel, da reserva. Passei uma vida muito feliz no grupamento de mergulhadores de combate, foram 25 anos, onde eu pude me especializar nas diversas formas de infiltração que a unidade tem e aplica. Então, eu fui muito, muito feliz e continuo sendo muito feliz, né? Eu tenho a felicidade hoje, eu moro em Brasília e contribuo com a parte de treinamentos e cursos na unidade de operações especiais também. Não consegui sair, né? Não quis sair. Eu continuo numa unidade de operações especiais, que é o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, o COT, né? Que muita gente conhece. São caras excepcionais, assim, incríveis, né? Com uma capacidade operacional também muito grande. E eu sou muito feliz que eu continuo fazendo o que eu gosto, mesmo depois de ter saído da Marinha. Então, assim, eu sou muito feliz. E é um prazer estar aqui, né? Eu fui convidado aí para... Eu espero que possa contribuir com o pessoal que faz concurso, de uma forma de incentivar os garotos aí. Pô, vai sim, cara. Hoje promete, hein? Não quero antecipar muito. Em geral, a gente muitas das vezes começa o podcast perguntando pra pessoa, tipo, pô, por que você decidiu ir pra Marinha? Como que foi o início, a entrada? Dessa vez eu queria fazer diferente. Porque quem senta aqui, em geral, é muito próximo da galera que segue a gente. Então, tem muita gente que segue a gente que é engenheiro e muitas vezes sentaram engenheiros aqui. Então, a galera já sabe mais como é que é iniciar a vida, fazer um curso de engenharia, etc. Mas muito pouca gente sabe o que é o grupamento de mergulhadores de combate. Então, acho que a gente pode começar por aí. O que é o GRUMEC? Para que ele serve? Por que ele existe? A Marinha é a única força, né, dentre as três forças, Força Aérea e Exército, que possui duas unidades, né, isso tem que ser dito, duas unidades de operações especiais. Então, a Marinha tem os comandos anfíbios dentro do Fuzileiro Navais, do Corpo Fuzileiro Navais, uma tropa também altamente especializada, do nível técnico elevadíssimo, e o grupamento de mergulhadores de combate, que são militares que, para servir no GRUMEC, para fazer o curso, você precisa ser da Armada. Tá? Um tem que ser fuzileiro, o outro tem que ser da Armada. Exatamente. Então, para os comandos anfíbios lá, eles têm que ser fuzileiros navais, né? São aceitos assim. E no GRUMEC tem que ser militar oficial ou praça da Armada. Então, a unidade, ela é especializada, ela teve origem no UDT, né, lá nos Estados Unidos, e o UDT é a origem dos SEALs, né, o que é o UDT? Unidos. É o quê? Underwater Demolition Team. Era um time de demolição que tinha na época para o desembarque anfíbio. As praias eram, não sei se vocês já devem ter visto naqueles filmes, né, vários obstáculos, trilhos de trem e tal. E esses caras, eles iam nadando e colocar explosivos nesses obstáculos para que as lanchas navios pudessem abicar na praia. Então, essa é a origem do SEAL, né? Então, começou com o DT.
E nós tivemos militares que foram fazer o DT, e depois houve a transformação para o SEAL. A nossa interação até hoje, nós temos militares que já foram fazer o curso do SEAL lá, e eles vêm aqui todos os anos, né? A gente troca essa figurinha aí, essa interação com o SEAL lá nos Estados Unidos. E a ideia era uma unidade que opera a partir do mar, né? Usa muito a massa d'água, seja ela qual for, para poder operar. Então, o GRUMEC, ele é sediado na base de submarinos, é um local incrível para se visitar. Quem tiver oportunidade, faça a visita. É um lugar sensacional. A base de submarinos hoje está mudando, né? Ilha da Madeira. Lá, né? Ilha da Madeira, lá em Itaguaí. Mas parte do complexo vai permanecer ali em Mucanguê, né? Na base de submarinos, a antiga base de submarinos, né? E o GRUMEC é sediado ali até onde eu sei, né? Não vai sair dali. Até por conta das facilidades, né? Você vai para a base aérea, se usar um navio da esquadra para poder fazer um deslocamento, você tem a esquadra tá ali do lado, né? Então, assim, isso são facilitadores, né? Então, eu não acredito que ele vá sair. A princípio, não sai. E a ideia é operar em qualquer condição, saltando de paraquedas, vai infiltrar saltando de paraquedas, infiltrar saltando para o submarino, infiltração terrestre com caminhão, não interessa. Então, a gente tem essa habilidade aí, além de ter dentro da unidade, né? Ela tem um time que é especializado em antissequestro e contra-terrorismo, né? Principalmente navio e plataforma de petróleo. Caramba. Então, é uma unidade... Eu sou muito feliz de ter conseguido, né? Concluir o curso, e não é fácil, né? Porque é uma transformação de um cara que é da Armada, que tem uma outra pegada. O cara que é da Armada, ele não tem a formação de soldado, isso não existe. A formação dele é vocacionada para o navio, para o submarino ou para a aviação, né? São coisas distintas, assim, que não tem nada a ver com a pegada de um cara que vai ser um operador de operações especiais, no caso o GRUMEC lá, né? Então, assim, a gente sofre... É um choque ali quando o cara inicia o processo do curso de MEC lá, né? Então, transformar você de um marujo, de um cara da Armada, oficial ou praça, num operador. Então, acho que é talvez por isso que vá tanta gente embora logo na primeira fase. Não é porque o curso é para super-homem, não tem nada a ver isso, né? Dá para ver pelo meu shape, né? Eu já fui magro, hoje eu tô grandão, hoje eu tô saradão, mas eu já fui magrinho mesmo, entendeu? Então, assim, não é parada de super-homem, sacou? A parada é muito mais cabeça e vontade, assim, entendeu? Sempre assim. Sempre. Uma coisa que eu sempre ouvi foi que o GRUMEC, ele é a força especial mais completa, porque ela atua em todas as... Na água, ela atua na terra, ela atua na operação no anfíbio, na desembarque do mar para a terra também. Dá para fazer analogia? Não vou dizer que ela é melhor ou pior que as outras, mas é a mais completa porque ela atua em vários ambientes, né? Eu acho que às vezes as pessoas falam isso para poder puxar a sardinha, colocar uma brasazinha ali, né? Tal, mas eu não acho que seja assim, porque a gente é muito especializado realmente, né? Mas você tem unidades no Brasil, por exemplo, Forças Especiais do Exército, né, onde eu tenho grandes amigos e convivo com eles lá, que eu moro em Brasília e tenho uma escola de paraquedismo, atuo numa escola de paraquedismo em Anápolis, que é do lado ali, então somos muitos amigos. E eles são altamente especializados também. É lógico que para essa parte do mar, por exemplo, né, a gente sabe que se for preciso alguma coisa, eles vão acionar a gente ali, pô, cara, chega aqui, vamos trocar uma figurinha, né? E isso é muito bom, isso tem acontecido muito. Mas operações terrestres, infiltração na selva, infiltração por paraquedas, por exemplo, eles são muito adiantados, assim, né? O GRUMEC evoluiu muito, muito, isso é uma verdade, né? Eu tenho acompanhado, assim, o paraquedismo, por exemplo, lá no GRUMEC, houve uma evolução, assim, insana, muito grande, muito. Eles estão fazendo coisas incríveis, com infiltração com velame aberto, infiltração de grandes distâncias, saltos a grandes altitudes, e eles evoluíram demais, muito, né? Então, tem essa capacidade. Mas é lógico que, dependendo da força, você acaba se especializando numa coisa ou outra. Assim, eu acho difícil alguém operar no mar como o GRUMEC opera. Mesmo que seja forças especiais, mesmo que seja o comandos anfíbios do fuzileiro naval, porque a gente tem como uma atividade fim. Sim. Então, assim, a gente faz adestramento com paraquedismo, faz adestramento de escalada, de patrulha, mas sempre a gente faz alguma ligação
com o meio líquido, né? Ah, vai fazer uma patrulha, então a gente vai infiltrar com bote para fazer a patrulha, vai mergulhar para fazer a patrulha. Então a gente não deixa perder esse contato com o meio líquido, entendeu? Então acho difícil ter alguém que opere melhor que a gente com o circuito fechado, com equipamento apropriado no mar, assim. É complicado, é bem difícil. E a gente faz isso rotineiramente, né? E assim como as patrulhas do Exército são de alto nível, porque eles eles se dedicam mais a isso, entendeu? Então, eu acho que a gente faz bem, eu acho que todo mundo faz tudo muito bem. Né? E a gente tem uma preocupação muito grande para não ser igual a pato, né? Porque o pato anda, nada, voa, mas faz tudo mal feito. Então, assim, a ideia é se especializar numa coisa, ter uma atividade fina e que você seja realmente bom. Eu acho que essa é a grande preocupação dos comandantes que recebem o GRUMEC, assim, saber manter essa ideia de que a nossa atividade fim é mergulhar, é estar na água, entendeu? A gente vai fazer as outras coisas, mas isso não pode ser esquecido. E você comentou aí que o GRUMEC ele pode ser tanto oficiais quanto os praças ali podem prestar. Tem algum requisito, assim? Tem que ter ficado há tanto tempo já na Marinha, servindo na Armada, sei... Alguma especialidade? Eu não vou te responder isso assim. Eu sei que aconteceram algumas mudanças no protocolo, né? Não, mas pode ser na sua época, assim. Mas assim, eu lembro que para praça, por exemplo, para você poder se inscrever no curso, até quando eu saí, tu tinha que já ter sido aprovado na prova de sargento. Entendi. Tem que ser Porque aí não corria o risco de você receber todo esse conhecimento e depois ir embora, entendeu? Então, isso para a praça funcionava assim. Né? Para os oficiais, né? Porque eles quando saem da escola naval, já tem um compromisso ali, né? Então, normalmente antigamente eles faziam assim, já com uma idade avançada. Talvez por isso demorou tanto para formar oficiais. Houve uma lacuna muito grande, né? No meu turno, quando formou o oficial no meu turno, já haviam se passado, acho que uns 6 anos, pelo menos, sem formar oficial. E depois esse espaço continuou por algum tempo, né? Até que fizeram algumas mudanças, né? Hoje o curso para oficial é um aperfeiçoamento, né? Então eles chegam mais novos ali, isso aumenta a possibilidade de êxito deles, né? Mas o curso é o mesmo, né? É o mesmo curso. Muda nada. Não muda nada. Então, quando você chega lá, no caso do oficial, ele chega um pouquinho antes para fazer uma parte que é uma parte exclusiva do curso de aperfeiçoamento de oficial, né? Mas é uma parte técnica, né? Não é o curso de mergulho de combate ainda. E aí, quando ele termina essa fase, as praças chegam, aí acontece a abertura do curso, e aí eles deixam de ser oficiais, né? Para receber um número, e todos são conduzidos assim. Então, você passa a ser um número dentro daquele turno, né? Então, o pau ali que bate no Chico vai bater no Francisco igualzinho. Sem distinção. Mas vamos lá, agora a gente já deu um panorama geral para quem não sabe o que é GRUMEC, como é que é. Quem não sabe já sabe agora. Já sabe agora, né? Já sabe a relação que é. Mas eu queria voltar desde o início lá. O Noel ainda garoto, como é que foi entrar na Marinha? Já tinha pensava, conhecia alguém que era militar, foi incentivo do pai, como é que foi isso? Não, foi assim, ó. A minha família, eu sou do Rio de Janeiro, mas precisamente de São Gonçalo e Itaboraí, São Gonça. E nasci em Itaboraí, né? Depois fui vivendo em São Gonçalo. E assim, era bem complicado, né? Porque é uma família difícil, meu pai é alcoólatra e tal, minha mãe é analfabeta, então assim, foi bem difícil. E eu sou o mais velho tenho 2 irmãs, então assim... estudava em colégio público, na época o colégio público era bom. E o que aconteceu? Eu não tinha noção de nada, assim. E meu pai era caminhoneiro, né, do estado. E eu achava aquilo incrível, sensacional. Eu falei, não, eu vou ser caminhoneiro. E aí era a minha referência, né? Essa era a referência que eu tinha. E quando eu terminei o ensino, segundo grau na época, né? E eu estava ali próximo de servir, de completar 18 anos e tal. E aí, conversando com um colega ali do colégio, ele falou que ia fazer uma prova para a Marinha. E eu falava assim, cara, eu sempre soube da minha capacidade ali. Falei, cara, mas lá da escola de oficiais, eu comecei a ler, né? Aí eu fui ver o currículo da prova de oficiais e tal. Falei, cara, mas eu não... Extenso, né? Eu preciso fazer um curso, uma coisa qualquer, porque eu não sei isso. Não, eu vou fazer para aprendiz de marinheiro.
E aí eu fui ver lá, né, como é que era, tal. Eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui eu consigo. Então eu posso fazer essa e tentar estudar para outra, assim. Realmente, eu não tinha grana para fazer um cursinho, essas coisas. E aí pensava assim, eu vou entrar para a Marinha, vou viajar também. Pô, viajar é maneiro, que eu gostava de viajar com meu pai de vez em quando, né? Então, assim, eu acho que é isso que eu vou fazer. E foi o que aconteceu. Eu fiz uma prova para aprendiz de marinheiros, aí saí do Rio de Janeiro para Fortaleza, e aí passei 11 meses lá, que é o período de formação. Aí quando eu voltei, não fui para a esquadra, fui para um navio da DHN, né? Trabalhei na sinalização náutica. Eu acho que isso foi muito legal para mim, que eu trabalhei, foi aí que eu descobri o mergulho. Eu fui servir num navio chamado Graça Aranha, que é um navio balizador. E era trabalho pesado, assim, porque você trabalhava construindo ou fazendo reparo em faróis, assim. Tirando boia e colocando uma boia nova. Então, era trabalho duro lá. Quando você entrou na EAN, tinha uma especialidade, não tinha? Na escola de aprendiz? Não, tinha os quadros que você podia pertencer. Você podia ser do quadro de máquinas, do quadro de apoio, operação, alguma coisa assim, né? E eu fui do QSA, que eu lembro. Aí não tinha mergulho no meu quadro. QSA é o quê? Qual era convés. Então você podia ser mestre do navio, MR, RV, eram poucas coisas, DT, artilheiro, só coisa legal, né? Aí eu falei, tá bom. Aí. Pelo menos viajar, né? Eu tava muito no início, né? Foi onde a EAN foi feita onde? Foi em Fortaleza, na EANSE. Pô, saiu daqui do Rio, foi pra lá? Eu nunca tinha saído de casa. Então foi desse jeito, aí fui para lá. Foi fazer o curso de formação lá. E aí voltei, aí fui para Graça Aranha. Aí lá eu tive contato pela primeira vez com o mergulhador na Marinha, que era uma dupla de mergulho que embarcava no navio, né? E tive contato na primeira viagem com um cara que virou uma referência para mim, né? Como mergulhador. E ele é uma referência na Marinha, todo mundo conhece ele, que é o suboficial Chile. Todo mundo conhece o cara top. E aí eu fui vendo aquela faina do mergulho e tal. Cara, eu mal sabia nadar, velho. Eu só fazia os 100 metros ali do TAF e deu. E aí, quando eu saí do navio, aí veio a classificação para você cursar, fazer uma especialização. Aí veio MR para mim, manobra e reparo. Aí os caras, pô, que legal, ver MR para você, pô, né? MR serve em qualquer lugar da Marinha, não sei o que e tal. Eu falei, pô, mas eu não quero isso não, velho. Eu não quero, não. Eu vou cursar mergulho. Os caras falaram assim pra mim, tu tá de sacanagem, você com essa carcaça aí, pô, você era magrinho, né, velho? É aquilo que eu falei, agora eu tô grandão. Aí eu falei assim, então, cara, não, eu vou. Aí os caras, não vai, pô, tu vai perder o ano da sua vida aí, vai ser reprovado, não sei o que, curso de mergulho, é sinistro e tal. Eu falei, não, mas eu só vou. Pra quem não sabe, mergulho não é mergulho de combate. Não, é especialização de mergulho, é um ano de curso. Aí eu falei assim, não, eu vou, cara. Aí eu peguei, fui para lá, fiz os exames médicos, não sei o quê, e me apresentei em 1987 para cursar mergulho. E aí foi desse jeito, cara. Foi o pau torando o tempo todo, assim. Puxada. E quando chegava nessa parte de nadar, essas coisas, eu só sabia o básico da natação. Então, assim, foi bem complicado para mim. No curso de mergulho, você não usa roupa, né? De neoprene. É tudo feito que a gente chama de neopele. Aí era neopele full. E, pô, na época eu era magro, né? Então já viu, pouco tecido de pouso era sofrência, né? Eu passava frio. E foi assim que rolou. E eu fui 01 do curso de mergulho. Mas e o curso, assim, ele tem duração de quanto tempo? O curso de formação é um ano? O curso é um ano. Um ano todo. 11 meses, né? Você inicia ele em janeiro com uma parte teórica, técnica, no CIAW na época. E depois vai para o CIAMA, aí ele no CIAMA vai até o término, que é o final do ano, né? Então, é feito por módulos. O primeiro módulo, né, falando de como eu fiz, né? Houveram algumas alterações, mas eu não acredito que sejam tão grandes assim. O primeiro módulo é o MALT, que é um mergulho autônomo, que é transformar você num mergulhador primeiro. Então, mergulho com cilindro, né, com scuba lá. Aí depois... no CAW. Isso já no CIAMA. No CAW é um período de um mês, onde você vai ter contato com ferramentas, medidas e tal, né? Mais teoria ali também, né? E aí, depois disso, lá no CIAMA, começa com o MALT, depois
o mergulho dependente, né? Aí você vai aprimorando isso. Aí dentro do dependente, corte e solda submarina, demolição submarina, fotografia, hidrografia e navegação, são vários módulos. É um curso muito, muito incrível, assim. Foi uma experiência muito legal para mim, né? E aí, quando terminou o curso, foi surpresa para mim, assim, né? Porque tinham caras muito bons na minha turma e eu fui 01. Por conta de nota e aproveitamento ali nas coisas. Teve gente que desistiu já nesse curso ali? No meu curso foi muita gente embora. Lá normalmente ou você pedia para ir embora ou desistiam você, né? Então eu chegava... Ou pediam para você ir embora. Então assim, como era um curso voluntário, né? Não tinha esse negócio. Era uma época que o instrutor chegava assim, você não serve para isso. Tchau. Desse jeito, velho. Eu vi isso acontecer no meu turno. O cara falou assim, você não serve para esse negócio, não. Pode ir embora, pega as tuas coisas e vai embora. Era assim. Então, aconteceram mudanças e tal, né? Hoje em dia tem um protocolo lá, mas continua mandando embora, entendeu? Só de um jeito diferente agora. Só mudaram ali, deram uma formatada, porque entraram as pedagogas, né? O pessoal pedagogo, tal, não sei o quê. Não, veja bem, você faz uma ficha de advertência, que o aproveitamento, a curva de aprendizado, tal. Aí, tá bom, vamos fazer isso. Tá, não serve não, vai embora. Eu acho top isso, né? Eu entendo as pedagogas e os pedagogos, né? Eu acho que tem que ter isso realmente. Mas o que não pode ter é não mandar embora. Se você não serve para aquela atividade, sabe? Sim. Então, não dá. Até porque o recurso é limitado, né? Não dá para ficar gastando dinheiro eternamente ali. Mas eu acho que o principal não é isso, sabe? Não é o recurso. O principal é, no futuro, você formar alguém que você sabia que não tinha habilidade para aquilo e essa pessoa morrer lá na frente. Isso teve um culpado, né? Você sabia, você fez parte do processo e permitiu que aquele cara chegasse ao final, porque o curso, qualquer curso, o mergulho, o curso de operações especiais, a parte fácil é o curso. Isso é o que eu sempre digo. O depois, você não vai ter a maceca do instrutor para cuidar de você. Você está por sua conta e risco. Então, esse é o grande problema, sabe? Então, ser instrutor, efetivamente, é uma grande responsabilidade. Você saber avaliar assim, falei, cara, não dá. No futuro isso vai ser um problema e esse cara vai morrer. Então, assim, a ideia é minimizar isso, sabe? Esse risco. Assim. Então, esse deve ser o grande lance. E te perguntar, você falou que você não sabia nadar muito bem, etc. Como é que você fez para superar isso daí? Porque você sair de um cara que mal atravessava a piscina para o cara que foi 01 de mergulhador um passo grande ali. Quando todo mundo ia embora, eu ia para a escolinha. Então, assim, as pessoas iam embora, quem estava bem ia embora, quem não estava bem, aí o instrutor chegava e falou assim, escolinha. Então, eu ia para a escolinha. Então, e foi assim. Então, depois do expediente, as pessoas iam descansar e eu ia para a escolinha. Então, aí é o jeito, cara. O obstáculo, na minha opinião, sabe, qualquer que seja o segmento que você esteja seguindo, assim, qualquer coisa que você esteja fazendo, o obstáculo ele vai ser do tamanho que você quer que ele seja. Se você encontra alguma coisa assim, nossa, eu não consigo transpor isso, pode ser essa mesa aqui, ela vai se transformar num edifício, assim, sacou? Tudo é a maneira como você enxerga. Então, assim, foi ruim, foi muito ruim, foi difícil para mim, sabe? Pô, tinha dia, assim, às vezes, final do dia, lá em Niterói, né? Então, chovendo, às vezes estava frio, sabe? Todo mundo vai descansar e tal, tu vai para a água, e é desse jeito, assim, ou você faz aquilo, ou tu vai lá, bate o sino e vai embora. Então... A gente costuma falar muito isso daqui também, que a maior igualdade entre a pessoa que acha que ela não consegue fazer e a pessoa que acha que ela consegue fazer é que ambas estão certas. Exatamente. Eu sei também que muita gente não sabe, mas tem que soldar. É uma questão muito mais de reparo também. O mergulhador... É escafandrista, né? Que chama também. Escafandrista. Reparo no submarino, em navio, no casco. Chamado os mergulhadores para avaliar o casco, para fazer solda submarina. Esse tipo de reparo é um reparo emergencial, né? Então, o que acontece? Você tem um navio que precisa sair, ele teve um corte, né? Passou em alguma coisa, teve um choque com outra embarcação e teve um corte no casco, por algum motivo. O navio não pode parar. Quando é um reparo desse, a gente é chamado, vai lá e faz a solda, entendeu? Ou soldar uma estrutura, ou algo qualquer, ou até mesmo cortar, você vai fazer corte e solda.
a gente eu já tive essa experiência já, né? Porque tem um período de reparo do navio, onde ele para efetivamente, vai para um dia, que você é engenheiro, é feito todo aquele trabalho lá, né? A longo prazo, né? Tá bom? Mas assim, esses reparos, o corte a solda nesse caso, são emergenciais, né? Então, às vezes acontece com um tipo de incidente desse. Como tu já pensou, tu tá ali embaixo de um São Paulo da vida, um Nice São Paulo, assim. Caraca, tu só fez uma nuvem preta em cima de ti, aquele hélice, sei lá, tamanho dessa sala, e do teu lado, tu chegou a passar por isso, assim, ver aquela... Claro que tem que estar tudo desligado, é óbvio, né? Tem até aviso, quando tem algum mergulhador, um navio, né? Tem um aviso que fala, mergulhador na água. Tem que estar tudo desligado. As bombas tem que estar desligadas, porque vai cair sugado por uma bomba dessa. O grande lance do mergulho é exatamente isso, né? Assim, seja ele como mergulhador, escafandrista ou como operador do Grumec, enquanto você está enxergando tudo e é tudo azul, é legal, entendeu? Mas quando apaga a luz, quando você não vê nada, aí as coisas começam a mudar, sabe? Você vai fazer uma... O cara mergulhar lá em Arraial do Cabo, com a coisinha bonitinho. A água cristalina. Agora vai mergulhar na Baía de Guanabara. Exatamente, não precisa ir muito longe, a Baía da Guanabara. Então, se você vai entrar embaixo de um navio, de uma fragata dessa aqui, no pira aqui do Arsenal, por exemplo, da Marinha, você não enxerga nada. Então, você vai fazer tudo no tato para conseguir trabalhar. A gente faz operações de antissequestro, retomada de navio, no Mato Grosso, por exemplo, lá em Ladário. Aí, quando você entra embaixo do navio, é breu, você não enxerga a sua mão na sua frente. Caraca. Então, assim, e é tudo feito assim. Então, a gente tem que, na hora ali, gera ansiedade. Aquilo que você não tem gerência, efetivamente, gera ansiedade em você. Esse é o grande lance, como é que você controla isso, né? Como é que você sabe que vai desequipar, no fundo, uma equipe, 8 caras, por exemplo, embaixo do navio. Você vai parar, vai ter um responsável por esticar, fazer um trabalho, você vai desequipar, soltar seu equipamento, sem ficar preso embaixo do navio, entendeu? Então, esse controle da ansiedade é que tem que ser bom, é que tem que ser grande. Esse é o diferencial, né? De um operador, um cara que mergulha e de um cara que é um operador de operações especiais. Ainda como mergulhador, não mergulhador de combate, teve algum desafio ali ou não? Alguma coisa que, caraca, isso aqui foi... Eu fiz algumas coisas, até porque eu não fiquei muito tempo, porque o meu curso, eu me formei em 88, em 89 eu fui pro Grumec. Caraca, não deu nem pra ter o gostinho ali. Porque assim, mas o que eu fiz de mais legal na minha vida como mergulhador, escafandrista, foi o resgate, que talvez você não tenha alcançado, né? E no Réveillon de 88 para 89, afundou o Batomush, que foi um barco que saiu daqui para a queima de fogos em Copacabana, né? E eu lembro que, na época, o cara construiu uma cobertura, só que você é engenheiro, né? Era uma laje de concreto que ele construiu para que as pessoas pudessem assistir a queima de fogo. Então, assim que saiu da Baía da Guanabara, pegou a primeira marola, emborcou, foi pro fundo. E aí... Caramba! Eu estava em casa, né, já... Tipo, umas 3 da manhã, chegou uma viatura mandando a gente regressar e tal. E aí eu voltei para Bax, e aí foi meu trabalho, meu último trabalho como mergulhador, né, antes do curso de MEC. Foi o primeiro resgate das vítimas, né, que tinha gente presa no navio embaixo lá. E depois trazer ele para a superfície para o inquérito, né? Então, foi um trabalho que durou umas 2 semanas ou mais ali. Foi bem legal, foi o maior trabalho que eu fiz, foi bem assim, foi um aprendizado muito grande esse trabalho. Mas nesse mesmo dia aí, na verdade do ano, 3 da manhã, você teve que ir para a água? A viatura... A gente chegou na Bax e foi preparar as coisas para ir para o local, né? Então, quando o dia amanheceu, que a gente foi tomar pé do que estava acontecendo. E tinha bombeiro lá na área e tudo. Aí a Marinha chegou, na época, né? E assumiu a faina de resgate quem estava na superfície, os barcos que estavam lá e o corpo de bombeiros, né? Fez um trabalho bem legal também. Levou. Agora, a parte de retirar os corpos do interior do barco e a reflutuação dele ficou todo por conta da Marinha. Na época, eu estava nesse trabalho aí. Foi muito bom. Quantos metros o barco estava?
da superfície? 23, se eu não me engano. Caramba. Não era fundo. Mas a dificuldade ali... Não era fundo. 23 metros. Não, é raso. A gente considera raso, mas o problema lá é que ele estava entre uma ilha e o continente, né? Então era meio que um canal. Então toda vez que tinha variação da corrente, aquele efeito Venturi, quando a corrente passa por uma parte mais estreita, ela tende a aumentar de velocidade, né? Qualquer coisa, né? O ar, tal. E aí acontecia que, tinha hora do dia assim que era difícil trabalhar, sabe? Para fazer as coisas. E a entrada no barco também para retirar os corpos e tudo, isso foi bem complexo assim, porque ficava escuro, né? Você também ele tinha uma boate. E tinha muita gente presa na boate, né? Caramba. Então, quando tu entrava na boate, assim, você realmente não conseguia ver nada. Então, era tudo no tato, assim. Você esbarrava no corpo, assim, aí pegava, trazia para a superfície, aí entregava para os bombeiros levarem para a terra. Essa foi a parte bem ruim, assim. Aí, quando a gente entrou na parte de trazer ele para a superfície, aí foi um trabalho muito técnico, né, para trazer. Então, foi bem legal. Foi uma experiência muito boa antes ali do curso de MEC. Mas como que... Cara, como que tira um navio de lá do fundo, assim? Você tem duas formas de fazer isso. Uma forma é usar uns equipamentos, a gente chama de paraquedas, né? Mas que são os lift bags, que tem hoje tamanhos variados. Então, você prende você faz o cálculo de quanto você vai precisar de empuxo para trazer ele para a superfície, leva esse troço profundo, enche de ar e traz ele para a superfície. Faz sentido. Nesse processo lá, na época, quem estava comandando essa operação, um oficial da Marinha, assim, um mergulhador, um cara excepcional também, comandante Rocha. E ele optou por a gente trazer uma cábria, né, um guindaste. A gente cavou com um airlift, um túnel, um duto, né, por baixo dele. Aí passou um cabo, depois passou um outro cabo mais grosso, até passou umas fitas, tipo shockline, embaixo dele, né, e amarrou, aí levou o guincho pro fundo, prendeu e trouxe ele para a superfície. Foi uma manobra de peso, praticamente. Uma manobra de peso. Aí quando ele chegou na flor da água ali, para não ter que sair ele inundado, a gente colocou as bombas. Aí as bombas começaram a tirar a água e ele foi flutuando sozinho. Massa, show. Foi bem legal, foi uma faina muito bacana. Eu aprendi muito lá. Técnico mesmo. Muito, aprendi muito lá. Foi muito legal. Caramba. E aí? Vamos agora perguntar o que é. Como é que foi? Fiquei intertido, dava pra ter um episódio só falando de mergulhador. Não precisava nem estar no mergulhador de combate. Pô, a última pergunta sobre mergulho aí, porque talvez até a gente entre nisso daqui a pouco, mas, cara, 25 metros, pra você pode ser raso, pra mim é muito fundo. Não é muito, não é um gelo lá embaixo, não. Tipo, não tem um risco de choque térmico, alguma coisa assim, hipotermia. Vai depender muito do lugar que você mergulha, né? Mas realmente acontece isso. À medida que você vai descendo, a temperatura vai diminuindo. Frio, né? E a luz deixa de chegar também. Então, é frio, né? E aqui no Rio, a gente não é uma água quente como no Nordeste, né? Então, mas a roupa que você usa aqui, essa roupa de 3 milímetros, bancava tranquilamente para o trabalho que a gente fazia lá. Às vezes, a gente vai mergulhar em lugares como Arraial do Cabo, por exemplo. Arraial do Cabo é frio praticamente o ano todo. Entendeu? Por causa daquela corrente que passa ali, que vem do sul da Antártica, né? Da ressurgência. Então, lá é gelado. Então, mesmo com uma roupa, assim, ao invés de 5 milímetros, você vai sentir frio depois de um tempo na água, entendeu? Então, à medida que você permanece na água, às vezes não precisa ser nem muito fundo, não precisa ser 23 metros, pode ser a 10 metros. Dependendo do lugar, você vai sentir frio muito rápido, entendeu? Mesmo de roupa. Mas à medida que você vai descendo, vai ficando mais frio. Então, é por isso que tem um filme, um documentário, né, na Netflix, se eu não me engano, Last Brief, que conta a história de um mergulhador saturado, que é no Mar do Norte. E como é que é feito esse mergulho, né? A profundidade ali de 100 metros, 150 metros, montando uma estrutura, o navio ele não ancora nessa profundidade. Ele para sobre o local onde vai ser o trabalho, ele tem um sistema de posicionamento dinâmico com várias hélices ali funcionando, né? E ele fica parado sobre o local do trabalho. E aí, esse cara, eles descem num sino e sai um cara, nesse caso saíram 2 caras do sino e ficava um terceiro cara no sino, que é o bellman, o segurança. Ele estava trabalhando na estrutura, lá embaixo, os 2. E o navio lá parado e o mar lá em cima batendo e tal. O que acontece é que o sistema de posicionamento dinâmico sai, eles perdem o posicionamento dinâmico. E o navio, com o mar ali agitado, começa a deslocar.
E o cara que está aqui começa a ser arrastado no fundo. Aí eles mandam imediatamente os caras voltarem para o sino. Eles começam o processo de voltar. Aí um deles já começa o processo de voltar e esse aqui, o umbilical dele, prende na estrutura. E ele não consegue soltar, porque é um peso absurdo. Ele está preso por um navio e um umbilical. Até que o umbilical parte. E aí ele fica lá. E aí o navio começa a deriva. Pra vocês terem uma ideia, eles comentam isso no filme, né? O navio ele tem o backup do backup. Né? Os 3 caíram, pararam de funcionar. Caramba. E aí ele começa a deriva, começa a ir embora, e os caras desesperados, né? E um deles volta pro sino e tal. E esse cara fica no fundo. Aí o que o cara tem a ideia? Não, vamos desligar tudo, que a gente faz com o celular, né? O computador. Desligaram tudo e reiniciaram. Voltou a funcionar. Aí eles começam o processo de voltar. Eu não lembro bem agora quanto tempo, mas foram mais de 30 minutos, se eu não me engano. Até que eles voltam, aí o ROV, que é o robozinho, já acha ele em cima do... Aí esse cara que está lá, ele começa a escalar a estrutura e chega no topo dela. Aí ele fica. Aí os caras chegam com o sino e tal. É para falar o que acontece? Não? Pode falar, pode falar. Aí, quem não quiser, pula lá. Os caras foram, aí esse cara sai do sino para pegar o corpo dele, né? Porque tá morto, não tem condição. O cara tá sem a mistura gasosa que ele tava, sem uma mangueira de água quente que passa pelo corpo para te manter aquecido, sem nada, tá morto. Aí quando trazem ele pro sino, que tira o capacete, ele volta. Assim, aí ele começa a contar o que aconteceu com ele. Vale a pena ver, é muito legal. Caramba. E eu até tenho uma ideia de como é que essa coisa do mergulho profundo, do cara permanecer saturado por dias, fazendo mergulho a 100 metros, 150 metros, assim. Caraca. É legal, vale a pena ver. Loucura. E na prática, assim, além do filme, tem na vida real esse sistema de água quente ali para... Sim, funciona assim. Você veste uma roupa e depois veste uma outra roupa por cima. Então, esse umbilical que chega para você, ele tem a mistura que você vai respirar no seu capacete. Tem uma outra mangueira que volta com o que você não consumiu para ser reaproveitado. Tem uma outra mangueirinha, que é o pneufatômetro, que marca a sua profundidade exata. Tem um cabo de segurança ali, isso tudo fica junto. Tem um cabo de comunicação e tem uma mangueira de água quente, que os caras regulam para passar pelo teu corpo, senão você não aguenta de frio, né? Então, para te manter aquecido, para tu fazer teu trabalho. Então, ele perdeu tudo isso. Tudo isso é junto no único cabo, no único umbilical. Então, fica dessa grossura, assim, é bem grossão, assim. Então, e foi isso que partiu. Né? E as pessoas, tem várias teorias, né? Como ele estava saturado com oxigênio, né? Para aquela profundidade, e estava muito frio, pode ter tido uma vasoconstrição, são algumas das explicações, né? E ter preservado ele, né? As funções ali do cérebro e tudo, o corpo se fechou ali, né? E se protegeu e manteve só o suficiente para ele não ter não ficar mongoloide, sei lá. E aí o cara voltou, assim que entrou no sino. É incrível, a história é incrível, vale a pena ver. Tá aí o filme para ver aí, um documentário. Legal. Agora vamos lá, cara. Pode ficar à vontade. Vamos lá? Mas e aí, Noel? Valeu a pergunta, tá vendo? Ainda bem que eu te interrompi. Valeu. Você é muito esperto, cara. Se formou como mergulhador. E como é que veio ser mergulhador de combate? Eu nunca estou satisfeito com... Não que eu esteja satisfeito com o que eu tenho, mas eu nunca estou satisfeito com o que eu sou naquele momento, assim, sabe? Eu estou sempre querendo mais e aprender mais e desenvolver outras coisas. E aí, quando eu fui com esse mergulho, todo mundo falou assim, cara, mergulhador da Marinha, né? Então, assim, é o ápice do negócio. É tipo o cara ser aviador na Marinha. Isso, assim, sem desmerecer as outras especialidades, claro que todas elas são super importantes para a Marinha. Sem as outras especialidades, obviamente, os navios não deslocam e tudo, mas o cara é mergulhador, tem um glamour aí, né? Tem, né, toda aquela coisa ali do mergulhador. A gente sabe disso, né? O cara é aviador naval, então é irado. Submarinista, que é uma outra coisa que eu acho fantástica também, pessoal do submarino. Mas, e aí o cara fica assim, cara, chegou para mim, né, cara? Tu passou um ano de curso, num curso extremamente seletivo e tal, chega, né? Deu. Aí eu fui vendo assim, eu falei, não, como é que são aqueles caras ali? Eu falei, meu irmão, ali os caras é outro patamar, irmão. Esquece aquele negócio aí, pra você não dá, tu é muito magro, cara. Eu falei, não, mas de novo, né? Tu é muito magro, tal, não sei o quê. Eu falei, putz, velho, não, mas eu vou lá. Aí
Eu fui lá e dei o nome, né? Então, assim, o curso, ele é extremamente seletivo, né? Então, tem um índice de reprovação elevadíssimo, de 70% ou mais. Mas isso no processo seletivo já inicial? Não. Ou Não, durante o curso de formação mesmo? Na Marinha, a Marinha, o processo seletivo também já é muito seletivo. Tipo, exame médico. O exame médico e o psicotécnico, né, que você faz, ele manda muita gente embora. Muita gente embora. Quando eu falo isso para um operador de forças especiais, eles acham graça. Eu falo, pô, vocês fazem psicotécnica, vocês estão de sacanagem, né? Assim, mas é a maneira que a Marinha encara isso, a maneira como ela vê. Eu não julgo isso, acho que isso não está no meu patamar, né? Eu sou um operador, eu estou na ponta da linha. Quem decide essas coisas não sou eu, então eu deixo a cabeça quente para eles. O que acontece? Vai muita gente embora já no processo seletivo, antes do curso começar. Né? E depois que o curso começa, que ele se inicia, é uma prova diária. Todo dia você é testado, todo dia acontece alguma coisa. Você é observado o tempo inteiro, todo dia te põe à prova, né? E como é água, né, cara? A água, ela é... O fato de você estar todos os dias na água, ou está nadando, ou está mergulhando, ou está desenvolvendo alguma coisa, assim, não dá para você desenrolar, não tem atalho, sabe? Assim, ou você se adapta, ou você consegue se adaptar na água, se sentir bem na água, ou não vai rolar. Isso eu nem estou falando do equipamento de circuito fechado na época, que era o Fusquinha, que a gente for comparar hoje, né? Então, é bem complicado essa parte, assim. E não é por conta, de novo, não é curso para super-homem, não tem nada a ver. Né? É mais a tua cabeça, é você ter o perfil para aquilo ali, sabe? Como se comportar, que atitude você tem que ter, sabe? Assim, como é que eu encaro as necessidades, assim? Ficar sem comer, ficar sem água, o esforço físico diário, assim, sabe? Por um longo período. Eu já tiveram candidatos no curso do MEC, o cara falou assim, não, eu sou triatleta, pô. Eu vou. E foi. Né? Já tiveram vários. Não durou uma semana. Caramba. São coisas diferentes. O que o cara não entende? O triatleta, por exemplo, né? Que é um cara... Físico está em dia. Em dia, top. Mas o que acontece? Ele sai para nadar. Quando ele sai da água, ele toma alguma coisa, né? Uma aguinha lá batizada, uma banana com não sei de quê, com mel caro, e depois ele sobe na bicicleta. Aí ele vai bebendo as coisinhas dele, quando ele chega da bicicleta, que ele vai correr, antes disso, naquele intervalo e tal, aí à tarde, ele tem o descansinho, né? O soninho para repor o músculo, descansar, a alimentação regrada, tudo isso. O fato é esse, ele se dedica, ele é um atleta de alto rendimento. Existe um processo para isso. Só que lá não vai acontecer isso, não, irmão. Lá tu vai para a água, vai sair da água e quando tiver uma banana tu come, quando tiver tu não come nada, entendeu? Assim, não vai ter soninho para descansar o músculo, então... Melzinho caro também não tem. Não vai ter mel caro, então leite com pera não rola, então assim, não vai rolar. Então o cara, ele está acostumado com uma rotina, né? Para manter, para ser um atleta de alto rendimento, existe um processo. Não é assim, eu vou lá e vou pedalar, vou correr e vou nadar. Vai dar errado. Então, existe um processo para ele fazer isso. E ele não vai conseguir manter esse processo lá. Pô, tem como parar agora, porque de 3 em 3 horas eu tenho que comer. Pai. Vai nessa. Não vai rolar. Vai. Entendeu? Então, assim, não é isso, sabe? É a tua cabeça, sabe? E você, é óbvio, tá bem fisicamente, tá? E entender que você vai comer quando der, vai dormir quando der para dormir, entendeu? Não tá... Se você começar a lembrar, assim, de casa, por exemplo, né? Caminha quente. Não, aquele edredom gostoso, aí... A aguinha quente para tomar banho. Aí, irmão, aí tu vai querer voltar para casa. Quando tu começa a lembrar de casa, né? Eu podia estar agora em casa, naquele edredom fofinho, né? Comidinha da mamãe. Comidinha da mamãe, aí o cara vai embora. Eu fiz um curso... Depois, né, seguindo a carreira, essa ideia de estar sempre me aprimorando, eu fiz o curso precursor no Exército, do PREC, que também é bastante seletivo. Mas, assim, o que acontece lá? Eu escutei uma história na época que faz todo sentido. Os instrutores, eles não deixavam a gente ir no alojamento no intervalo da aula. Quando estava em aula teórica, quando tinha alguma teoria assim, estamos tendo aula de meteorologia. Intervalo da aula, tu vai no alojamento e tal.
eles não deixavam, porque o aluno, ele cria um amor pelo armário que ele não quer voltar para a sala de aula mais, entendeu? Lá estão as guloseimas dele e tal, não sei o quê, aí o cara não volta. Mas funciona assim, sabe? Você tem... o curso, ele é simplesmente você contra você. Né? Você... Desafiando ali o tempo desafiando. O tempo inteiro. Tu lembra do primeiro dia lá ou não é? O primeiro dia que tu chegou, como é que foi, assim? Tu lembra chegando lá? É bem tranquilo, porque assim, você é recebido no CIAMA de novo, né? Porque eu saí do CIAMA, depois voltei no ano seguinte para cursar MEC. Então, assim, o CIAMA é uma escola extremamente técnica, né? Então, você é recebido... as coisas só mudam quando termina a aula inaugural, sacou? Quando a aula inaugural termina, aí começa o processo. Aí que saem as autoridades lá, é sempre o almirante que vai abrir o curso, aí tem um palestrante e tal, então você lá sentadinho de branco para começar o curso. E aí quando termina que o palestrante vai embora... Aí o pau pega. Aí quando o palestrante vai embora, né, cara, que o almirante não tá lá para ver essas coisas. Aí o pau tora. Aí os instrutores, né, mandam a gente trocar de roupa e inicia o processo. E é o processo doloroso. Mas e como é que foi o curso de formação? Assim, é um período de quanto tempo? Hoje, o curso de mergulho de combate, ele é... se eu não estou enganado, assim, eu acredito que eu não esteja, porque eu tenho acesso aos outros cursos, né? O curso mais longo que a gente tem de operações especiais no Brasil. É um dos mais longos aí do mundo. É um período longo, né? Quando eu fiz, não era esse período todo, não. Eles acrescentaram algumas coisas que eu acho que são legais no curso, mas não era. Eram 4 meses e meio, 5 meses. 4 meses e meio, 5 meses. Hoje está durando praticamente um ano inteiro. Né? Acrescentaram algumas coisas que eu acho que são bem legais. A gente chegava, por exemplo, no curso e você... A preparação que você tinha física era que se você quisesse se preparar. O cara que serve navio, você deve saber disso, ele praticamente não faz TFM. Não faz difícil fazer TFM. Difícil, né? Então, assim... E antigamente, o curso de mergulho de combate ele só era aberto para quem era mergulhador. Era pré-requisito, não abria para outra especialidade. Depois de um tempo, né, que eu achei uma medida inteligente, né, abriram para outras especialidades. Eu achei isso bem legal, né, porque você tem caras no Grumec ali que o cara é de máquina, então ele tem uma habilidade com motores, com máquina, o cara é eletricista, o cara é eletrônico, ele vai ajudar de alguma forma, entendeu? Porque esse conceito que para ser operações especiais tem que ser burro e forte acabou há muito tempo, Hoje você lida com equipamentos ali, você coloca uma holográfica na sua arma, no teu fuzil, ela não vai atirar sozinha, não. Você precisa levar para o stand, saber como zerar aquela holográfica para o teu cano ficar alinhado com o que está aparecendo lá no alvo, entendeu? O rádio é a mesma coisa. Antigamente você pegava e ligava e colocava a frequência. Hoje não, pô. Os rádios têm salto de frequência, você precisa ajustar. Tem rádio, a gente já teve um rádio lá testando, que se você não ajustasse o horário no rádio, ele não falava com a outra estação, com outro rádio. Então, são coisas que você precisa... Não adianta, o cara tem que estudar, ele tem que aprender a lidar com esses equipamentos, né? Então, cada vez mais sofisticados. Então, é importante isso. Não dá para o cara ser só forte e que ele vai bancar. Não vai rolar. Até para as operações mesmo, né? Você comentou ali antes, quando foi puxar, acho que o navio, né? Que ele estava bem que entre a ilha e o continente ali. Você comentou ali a questão da continuidade, né? A área diminuiu ali, a vazão começou a aumentar, ficou mais rápida a água. Então, para saber isso, você precisa ter estudado a teoria física antes para saber, chegar lá embaixo, a velocidade da água vai estar muito maior, tem que me preparar para isso. Não, e a Marinha, ela prepara o operador dela, no caso do mergulho, voltando ao mergulho. O cara, quando eu e você, a gente se formou na mesma turma. E a gente vai embarcar no navio para fazer uma viagem lá. Um balizador, por exemplo. Aí chega em determinado momento que essa dupla de mergulho, a gente formou, a gente é cabo, né? É a primeira promoção que você tem. Assim que você termina o curso, é promovido a cabo. Você que vai tomar as decisões, pô. Então, o comandante do navio vai falar para você assim, cara, eu preciso que você tire isso aqui do fundo. Você vai falar para ele, comandante, a gente consegue fazer isso, a gente não consegue fazer isso. Entendeu? E ele respeita isso, porque é técnico, né? Cara, eu preciso que você tire isso daqui, é possível. Você vai falar assim, comandante, a gente consegue fazer se for assim, assim, assim.
né? Já aconteceu comigo nesse curto período que eu fiquei como mergulhador. Então, o cara ele não pode ser um tapado, ele tem que ter um mínimo de conhecimento para assessorar aquela autoridade que está questionando ele, entendeu? Até para ele não se colocar em risco, ou colocar todo o navio em risco, entendeu? Então, não dá mais para isso, não dá. Basta ser forte que eu vou bancar. Não tem como, isso não funciona mais há muito tempo já. Entendeu? Eu fui no banheiro que estava muito apertado, não ouvi a pergunta que você fez para ele. Eu queria saber, tipo, quais são as etapas ali do curso de MEC, assim, tipo, entra, a primeira parte vai estudar, vai ser isso, aí depois vai ser isso. Tem algum momento específico que você vai escolher alguma especialidade, assim? Enfim, eu não sei muito bem. Não. Funciona assim, ó. Quando você chega, no meu período, né? Agora, vou falar desse período agora, que é mais atual. O cara não é mergulhador. Então, alguns na turma não são mergulhadores. Então, primeiro eles fazem o malte, né? Que é para transformar o cara em mergulhador. Então, eles fazem um mergulho autônomo para o Grumec lá. E aí, depois desse período, eles entram numa outra fase, que é a fase de operações terrestres, né? Onde vai transformar você num soldado de operações especiais. Então, tem todos os conceitos técnicos ali, o cara vai aprender orientação, o que se fosse do exército já saberia, né? Mas vai aprender orientação terrestre, vai aprender a lidar com diversos armamentos e tal. Vai aprender a atirar efetivamente, né? Porque ele não sabe isso. O cara é marujo. O cara é marinheiro ou oficial da armada. Então, eles não sabem. Ele sabe o básico do tiro ali e nunca mais atirou. Então, ele vai aprender a atirar com vários armamentos, atirar da forma correta, com pistola e fuzil e tal. E aí, depois desse período técnico, você vai para o período para provar isso daí. Então, normalmente, é feito lá na Marambaia, né? Lá é a Semana do Inferno? Lá vai rolar a Semana do Inferno. É uma semana dentre as 40 que é uma semana do inferno. É uma semana de férias. É uma semana de... colônia de férias. É quando a temperatura e pressão elas saem da sua normalidade. Entendeu? Não é mais na CNTP. Entendeu? Entendi. É tranquilo. Aí o que acontece? Aí nesse período lá, você vai colocar em prática tudo isso que você aprendeu, as técnicas de movimentação, no caso de uma emboscada, fazer uma patrulha de reconhecimento, como é que ela se comporta, uma patrulha de reconhecimento? A ideia do reconhecimento é você chegar em um lugar, observar, fazer anotações e voltar sem que ninguém te veja. Então, ela não tem contato. Então, ela tem características de reconhecimento que são diferentes de uma patrulha de combate, por exemplo. Uma patrulha de combate, ela quer o contato, ela quer chegar lá e quer quebrar tudo. Então, ela tem outras características na formatação dela. Então, você vai aprender tudo isso daí. Patrulhas onde você vai chegar nadando, você vai chegar por terra, vai ser infiltrado com helicóptero, vai aprender as técnicas com a aeronave, fast rope, rappel, relocash. Então, tudo é condensado nesse período. E é nesse período que, contrariando assim os outros cursos, né, de operações especiais, acontece a instrução de prisioneiro de guerra, né, onde você vai ter uma noção de como que é ruim você ser preso. Não é legal. Você vai aprender que o ideal é não ser preso, entendeu? Então, assim, não deixe isso acontecer. Se ser preso no seu país já é ruim, fora. Imagine por outro país, né? Então, aí, você tem uma noção de como que atitude você tem que ter, qual é a tua postura caso você seja preso, né? O que você tem que fazer. Então, essa é uma oficina, é uma instrução longa, né, de uns 4 dias, ela toda, né, uns 4, 5 dias, que fecha com a sua fuga e onde é montada uma rede de fuga e evasão para que você seja extraído daquele país inimigo. Entendeu? Então, é nessa oficina que você vai aprender essas técnicas. Aí encerras esse período de formatação, onde vão transformar você de um marujo, né, do marinheiro ou do oficial da armada, que é um marujo também, no operador terrestre de operações especiais. Essa daí é a última semana, então? Não, isso é. Nós estamos chegando no meio do curso ainda. Tá. É a última semana para de fato poder começar. Aí, depois disso, você inicia a parte de operações aquáticas, que é o mergulho de combate propriamente dito, onde você vai ter acesso, contato com equipamento de circuito fechado, que é um equipamento que não solta bolhas, é amagnético, né? Você consegue ter uma autonomia de 5 horas, onde você consegue se aproximar de um objetivo sem ser notado, não faz ruído, não faz nada. Você vai aprender a lidar com isso, que exige muita técnica de mergulho. Aprender a usar esse equipamento e uma bússola, se infiltrar, vai fazer planejamento onde você
vai infiltrar com esse equipamento e uma bússola com grandes distâncias para chegar no objetivo, com rumos diferentes. Então, primeiro você tem uma parte teórica e uma parte prática na piscina, aí tu parte para Angra. Se eu não me engano, são 7 semanas em Angra mergulhando todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, aprimorando isso. O pessoal costuma brincar que você volta de lá com guerras, assim, né? A brincadeira que o pessoal faz. E nesse período nós temos 3 natações longas lá, que eu considero, assim, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, assim. Que é você totalmente equipado. Se eu não me engano, elas são de 6, 8 e 10 ou 6, 8 e 12 km, se eu não estou enganado. Caramba, nadando? Você conhece o Colégio Naval em Angra? Eu já fui lá. A última pernada sai um pouco antes da enseada do Sítio Forte. Você atravessa toda a Baía da Ilha Grande até chegar no Colégio Naval. Essa é a última pernada. Isso foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Mas aí você faz a nado com peso, é tipo isso? Não, totalmente equipado, com o circuito fechado, com o teu cinto de peso, você sai... Dá quantos quilos isso aí? O que é isso? Não, o que é isso? O que eu quero que vocês entendam? Por que tem isso? Digamos que você vai infiltrar com um submarino. E aí o submarino é um meio muito mais caro do que você. Lógico, né? Então, assim... E dependendo do patrulhamento que esteja naquela área, o submarino pode se aproximar mais ou menos, entendeu? Então, assim, a última linha assim, que tem são 12 km. Falou, ó, daqui eu não passo. E a gente tem que estar pronto, o operador, ele tem que saber que ele tem essa capacidade de fazer essa natação e chegar no objetivo dele, entendeu? Galera, mas vou falar para vocês, é uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Só tem 210, né? É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. E aí você... Quantos quilos de peso? O peso vai depender da sua flutuabilidade. Porque o que acontece? Esse peso é para você ter condição de mergulhar com o seu equipamento. Você está todo equipado para fazer um mergulho. Só que você não, o alvo está a 12 km, então você não vai sair daqui 12 km mergulhado. Então você aproxima o máximo que você pode para mergulhar. Então você vai estar... Tem gente que usa... Eu sou negativo, né? Eu usava para mergulhar fechado, uns 3, 4 quilos de peso, de cinto, no meu cinto, né? Isso me deixa neutro, então eu posso deixar a superfície a hora que eu quiser. A equipe de instrução vai te acompanhando, né? Então, batendo o pé e você nada de costas para o objetivo. Porque o equipamento de circuito fechado, ele fica na frente, entendeu? Então, você usa esse equipamento, depois, se vocês quiserem, você entra em contato lá comigo, eu vou mandar algumas fotos para vocês, assim, se vocês quiserem ilustrar lá o que eu estou falando. E como ele fica aqui na frente, então tu nada de costa para diminuir o arrasto, né? Então os dois em dupla vão de costas. Eu quero chegar naquele ponto. Então eu olho para trás, pego uma referência aqui na frente e nado olhando para essa referência. Tá? E vez por outra eu faço o quê? Dou uma olhada para ver se está alinhado. Então eu olho para ver se tem um alinhamento. E é assim o tempo inteiro. Então assim... Quanto tempo, Noel? Cara, depende do turno. Eu já tive natação. O normal, a gente é lançado no mesmo horário, em torno de 5 da manhã. É lançado o turno na água. Eu já vi turno chegar e eu já fiz adestramentos assim também. Depois de formado, a gente continua fazendo essa sandice, assim, essa loucura. Eu já vi turno sair 5 horas da manhã, chegar às 5 da tarde, 7 da noite, sem parar. 12 horas nadando. Sem parar. Sem ter uma sopinha pra tomar no meio do caminho. Uma melzinho com mel caro. O que você tem é um bote com o instrutor gritando o tempo todo. Bate perna, aluno, bate perna, aluno. Essa é a musiquinha que a gente ouve o tempo todo ali. Aí tu gasta todo o repertório de Legião Urbana e vai embora. Dá pra cantar Faroeste Caboclo várias vezes. Dá. E assim, é uma das piores coisas que eu já fiz, né? O meu turno era um turno que eu considero, assim, muito legal. Eu tenho grandes amigos, assim, né? Então, nosso turno formou 5, né? O 02, eu, que era o 04, o 07, 08 e 09. 5 caras. Né? E, assim, a gente trabalhou junto por muito tempo, né? O que é o turno, assim? Não entendi. A tua turma, a gente chama de turno. Tá. O nosso turno. Isso é um jargão militar que é usado só na Marinha, né?
Força Armada, de uma forma geral, Força Aérea, Exército, chama de turno. Esse é o turno 250. Né? O seu turno, a sua equipe, a sua turma de formação de mergulho de combate chama de turno. Mas na mesma turma do Grumec, agora ficou completo falar turma. Quando você se inscreveu no Grumec, entrou um monte de gente lá para tentar fazer o curso junto. Tem vários turnos desse monte de galera? Não, é um turno por ano. Um por ano. Um por ano. Formou 5 no total? No meu formaram 5. Nos 2 últimos anos, eu fui até a formatura do último ano, que eles me chamaram, me homenagearam lá no ano passado, não, ano retrasado. Foi ano passado ou retrasado? Ano passado. Formaram 2 operadores. Caramba. Eu acho que os 2 últimos anos, se eu não estou enganado, formaram 2. Caraca. E, cara, e de verdade, não é... Eu falo isso, não é porque eu passei lá e agora estou falando aqui, mas eu não falo isso, eu não imputo isso porque, de novo, porque o cara tem que ser forte, tem que ser super atleta, não é isso. Na maioria das vezes mental. é a cabeça. Eu já vi cara pedir para ir embora porque tinha que cortar o cabelo, porque raspa o cabelo. Aí ele raspou o cabelo, terminou a primeira fase ali, os instrutores estão sempre recomendando, cabelo é raspado 0. E aí o cara, quando recebeu a ordem de cabelo tá grande, não sei o quê, o turno de segunda-feira que está com o cabelo raspado. Ele não quis mais porque não queria cortar mais o cabelo 0 e tal, sacou? Então, assim, o cara não quebra, então não adianta. Tem que querer, sabe? Não pode, isso não pode ser um obstáculo, sabe? Não faz sentido isso. Sim. Entendeu? Tem que querer mais do que só... Tem que querer... Tem que querer mesmo. Tem que querer. Eu já vi caras, assim, eu tenho quando eu passei lá como instrutor, quando eu voltei tempos depois e passei um período lá na instrução, foi até antes de eu ser instrutor. Eu fui ajudar numa instrução lá em Angra, na fase de Angra, e tinha um operador que ele agora mora em João Pessoa, na Paraíba, se aposentou, está lá. Um cara excepcional. Ele era mais magro do que eu. Assim, o Tavarezinho lá, o Tavares. E ele estava na fase de Angra ali, já quase no final do curso, e a roupa de neoprene, assim, ela não tinha roupa que desse nele. Todas ficavam grandes. E isso acontecia muito com a gente. Um cara magro, assim, né? Acontecia muito. A Marinha, a menor roupa que eu tenho é essa daqui. E aí, beleza, tu vai usar aquela, é o que tem. E a roupa mordia ele durante o processo, mordia mesmo, assim, de ficar ferida, assim, arrancar pedaço da pele, feria, né? E ele, numa dessas lá, ele ia ter que nadar, ele foi remando de caiaque até um ponto, aí deixava o caiaque escondido numa ilhota e depois ia nadando até determinado ponto, cerca de 2 km, depois mergulhava, fazia a missão que ele tinha que voltar e voltava tudo isso de novo, pegava o caiaque para voltar para as linhas amigas. E aí, na fase de natação, eu estava na segurança no bote, assim, e ele me chamou. Aí o que foi? Ele, não estou aguentando mais, o neoprene não estou aguentando, eu quero subir no bote. Eu falei assim, no meu bote tu não vai subir não, cara. Arruma outra aí. No meu bote tu não sobe não, faz o seguinte, tá vendo aquele rumo lá? Aquele lá é o Colégio Naval, tu quer sair? Pega e vai nadando pro Colégio Naval, se apresenta lá. Mas aqui no meu bote tu não sobe não. Aí ele deu aquela olhada assim, né, cara? Ia ser muito pior se ele voltasse nadando pro colégio, né? Aí ele continuou. Continuou e fez o que tinha que fazer e se transformou depois num operador incrível, né? Ele é um cara muito bom, foi muito bom. Foi muito bom pro Grumec ter ele lá, sabe, assim? Cara inteligente, técnico pra caramba, cara sinistro. Foi ótimo. Caramba. E tem alguma especialidade, assim, dentro do Grumec? Tipo, todo mundo... Quando forma... Todo mundo deve ter a mesma formação ali, né? Alguns tinham alguma especialidade antes, mas dentro do grupamento, imagino que, precisa de pessoas com especialidades diferentes. Sim. Ali. O que acontece, assim, não é como nos forças especiais do Exército. Forças especiais, quando você vai fazer o curso, eu vou ser armamentista, eu vou ser de comunicações, né? A gente não tem isso. A gente, meio que o cara, ele faz tudo. Mas o cara que tem mais pendor, por exemplo, e gosta da atividade, por exemplo, de socorrismo, ele se dedica mais. Aí, quando aparece alguns cursos assim, o cara, eu gostaria de fazer, porque eu gosto dessa atividade. Aí, quem está na coordenação, assim, que manda fazer os cursos e adestramentos, dá preferência para esse cara, porque ele mostra que tem desempenho ali e aptidão. No caso das comunicações, às vezes o cara ele já é da especialidade na Marinha de eletrônico, na Marinha.
Aí, esse cara, ele tá lidando ali com os rádios, com a parte de comunicação, é um cara que gosta. Então, tudo que é voltado, qualquer curso de capacitação nesse sentido, a gente manda os caras que já têm uma certa habilidade ou que gostam muito, entendeu? Explosivo, o cara tem... Nós estamos na Marinha o curso de ativador de explosivo, que é o DAI. Né? Então, sempre está mandando o operador do Grumec fazer. De preferencialmente, quando possível, os caras que já têm alguma habilidade e gostam dessa atividade, entendeu? Então, é assim que funciona lá. Mas a ideia é que todos saibam fazer tudo. Se precisar fazer uma demolição submarina, todos têm que saber fazer. Tá? Sempre vai ter o cara que tem Sabe mais, um pouquinho a mais, mas é ideal que todos saibam. E qual foi a sua, assim? A minha, eu sempre gostei dessa parte de demolição e tudo. Eu sempre fui um cara que fazia tudo. Eu nunca tive nenhuma especialidade... Eu gostava muito dessa parte do sniper, né? O sniper lá no Grumec, ele evoluiu muito. Por conta de um operador que agora ele está nativo ainda, está numa missão no exterior, que é o Rochinha, que foi um cara que ele sempre foi apaixonado, assim, aí ele fez um curso no Exército, aí voltou, aí que foi agora o nosso último comandante Elígio, né? Ele foi um cara também que gostava muito da atividade, aí ajudou a gente a crescer nesse sentido. Sniper, assim. E a gente no Grumec hoje nós temos o nosso curso de sniper, exclusivo do Grumec, né? Inclusive o Rochinha, que era bem mais moderno do que ele me deu uma maltratada, ele e o comandante Elígio. Entendeu? O que ele fez? Num treinamento que a gente foi fazer nem era curso, era um treinamento ali, né? Em Campos Novos, assim, cara, um dia infernal, um calor incrível. Mas eu tive parte da culpa, né? Eu não preparei a minha roupa guinea, eu não preparei ela adequadamente. Ela tinha uns pontos, assim, que destoavam do terreno, sabe? Então, a gente estava treinando uma coisa chamada caçada. Você tem que se aproximar Eles estavam em cima de um caminhão, observando o mato, assim. E a gente tinha um pedaço de terreno que você tem que se aproximar sem ser notado por eles. E quando você chega nessa marca, você faz um tiro, sem que eles observem. Isso é de dia, eles em cima do caminhão. Pô, eu voltei umas 15 vezes, cara. Eu voltei umas 15 vezes. Mas foi culpa minha, eu fui burrão, né, cara? Não preparei a roupa adequadamente e paguei com o corpo, assim. Mas eles não ficaram com pena, não. Os dois me maltrataram muito. Rochinha e comandante Elísio. Mas quem tem que me pagar não me deve nada, né, cara? Em outras ocasiões, eles pagaram um precinho também. Mas eu quero saber aí como é que é a Semana do Inferno aí. Como é que é a famosa Semana do Inferno lá que tem que não dorme, diz que fica uma semana sem dormir. É real isso? Cara, as pessoas criam vários monstros assim por conta de filme, né? Mas você pode criar uma Semana do Inferno só em deixar o cara sem dormir. Você não precisa tocar nele, você não precisa bater nele, ninguém apanha, né? O curso do Grumec é uma coisa que eu tenho orgulho de falar. É um curso extremamente seletivo, onde não há contato físico. O contato físico que existe é na instrução específica de prisioneiro de guerra, onde você vai ser colocado em situações para entender quais são as possibilidades do cara o cara que te capturou, o que ele pode fazer com você, né? Mas a Semana do Inferno é o cara tirar teu sono e a tua comida e te manter molhado. Tranquilo. O resumo é isso. É tranquilo. Assim, não é nada de outro mundo, não, pô. É relax total. Uma semana na água, sem comer e sem dormir. Eu considero um spa intensivo. Entendi. Um pouco mais intensivo, sabe? Dieta. Tu faz dieta. Entendeu? Tu faz terapia limpo, do sono. Terapia do sono e se mantém limpo, tá todo dia molhado. Você não fica seco. Então é molhado, sem dormir, sem comer. Olha só que beleza. Pô, é um spa, brother. É um spa. É um spa, só que um pouco condensado. Entendeu? Não é nada demais, não. Mais tropical ali também, né? Pô. E ainda é no meio, né, da natureza, né? Tem um contato com a natureza, né? Não, isso é uma coisa que lá no Grumec é preservado, né, cara? Essa coisa do meio ambiente, do seu contato com o bioma. Com biomas diversos, entendeu? Entendeu? Porque o bioma é importante. No Pantanal Mato Grossense, assim, você ter contato com os mosquitinhos lá, entendeu? Que é outra praga dos infernos. Mas, assim, eu não sei como é que tem gente que vai pescar naquele lugar, velho. Paga pra ir pescar lá, Deus me livre agora. Mas, assim,
A ideia é essa, a ideia é estar sempre ao ar livre, sempre vivendo assim esses momentos maravilhosos. Úmido, todo molhado Com fome. e com fome some. Sem melzinho caro. Sem melzinho, As cara. pessoas criam muito mistério, sabe? Mas se resume a isso, cara. Tu ficar sem comer, sem dormir e molhado. Quanto tempo mais ou menos? Cara, é um Média, assim. O período todo dessa instrução é de uma semana, né? Mas assim, o intensivão mesmo, assim, qualquer curso são 72 horas. Sem dormir. Aí é pau. Vai tirando o sono aos pouquinhos, depois tira tudo. Mas como é que é? Se tu não deixa o cara deitar, como é que na prática? Não, você tá sempre em atividade. É? Atividades lúdicas, né? Ficar na água com o fuzil pra cima. Teatro ali. Pô, entendeu? Música. Coisas que vão agregar. Todo mundo cantando pra tua junto, né, a formação. música, Coisas que vão agregar na sua formação, pô. Entendi. É relax, não tem nada demais, não. Fica tranquilo. Entendi. Cara. Qualquer um aqui tem condição de fazer. Não, alguém Ou aqui pelo menos tem. Eu tentar. não sei se todo mundo, alguém aqui tem. Não, eu falei tentar, não falei terminar. Entendeu? Terminar é outra parada. Quantos nessa semana, assim, você viu desistir lá? É a semana onde mais desiste, geralmente? É porque, assim, normalmente, no curso de MEC, o período que vai mais gente embora é justamente na primeira fase, assim. Porque é um choque, né, cara? Eu atribuo isso à nossa formação na Armada. O que eu visualizo? Se eu pegar um cara do Exército ou um cara do Fuzileiro Naval, por exemplo, e levar para dentro do curso do MEC nessa primeira fase, o número de desistência vão ser menores. Porque na formação dele, desde soldado, ou oficial fuzileiro naval, ou oficial do Exército, ou soldado do Exército, eles estão mais familiarizados com esse tipo de coisa, entendeu? Que é esse tratamento, essa atividade ali. Mas, pra gente que é da Armada, a gente nunca viu isso em momento nenhum, pô. Nem o cara que é praça na escola de formação, nem oficial na escola naval, pô. Então, essa primeira fase do curso do MEC, vai muita gente embora, eu acredito, mais por isso, sabe? Esse choque cultural ali, né? Da formação. Então, por isso que tanta gente pede para ir embora. O cara não está acostumado do maluco chegar a você, pô, você é um vagabundo, o senhor tá mal uniformizado, não sei o quê, vai para água. Aí o cara, pô... Acontece de ter muita gente pedindo para ir embora, mas acontece de pedirem para ele também? Olha só, galerinha, ó, para você aqui, esse curso não é para ti. Acontece. Igual rolou no curso de mergulhador lá. Acontece. Antes, no curso de mergulho de combate, o cara chegava e falava para você, vai lá e bate o sino que você não serve para isso. Mas aí depois, né, de novo, os pedagogos aí e tal, aí chega, não, gente, olha só, temos que, né... Fazer uma ficha antes. Aí foi criada uma ficha. Então tem 3 fichas ali, né? Você pode receber, se eu não me engano, são 3 fichas dessa de... Uma ficha rosa, né? Uma ficha. Aí o cara chega lá e escreve, ó, você não sei o quê, uma advertência, tal, não sei o quê, 3 é o limite. Recebeu a 3ª, você é convidado a bater o sino e vai embora, entendeu? Às vezes acontece do aluno receber 3 fichas na mesma hora. Eficiência, né? Eficiência. O cara tem potencial, entendeu? Eu considero um cara com potencial. Aí o cara recebe as 3 fichinhas dele e mete o pé. Mas se não for assim, cara, não tem como. O que eu acho que tem que acontecer é que as pessoas têm que entender, né? Quem não entende isso, não enxerga um pouquinho à frente. A formação do operador, seja ele do Forças Especiais do Exército, da Marinha, ele, depois que ele termina o curso, ele não tem mais a figura do instrutor. Ele vai para uma área, ele vai para um lugar que não é um ambiente controlado. Tudo isso que acontece no curso do MEC, o curso do GRUMEC, eu não sei se ele é o único, eu não quero ser leviano, mas vou falar do curso do GRUMEC. Nós não temos vítimas, não temos alunos mortos no curso do GRUMEC. Né? O aluno torceu o pé, isso aí faz parte. Agora, o aluno morrer como aluno do curso do GRUMEC, isso não tem. Nós não temos isso. Agora, nós temos operadores que morreram no GRUMEC operando. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Quando termina o curso, a gente não tem mais a figura do instrutor para te ajudar, para tomar conta, e o ambiente não é mais controlado. Isso é importante que as pessoas entendam, sabe? Então, assim, não dá para você simplesmente passar a mão na cabeça, né? E como é um curso longo, o instrutor, ele acaba, sabe, ele tem que saber manter essa separação de que o cara é aluno, porque você está convivendo com um cara por tanto tempo que você tem que tomar cuidado para aquela síndrome de Estocolmo, né?
o cara acaba vendo teu brother. Então, assim, não dá. Enquanto aluno, ele é aluno. Acabou. Essa separação tem que existir. Para você sempre julgar da forma correta, sabe? Assim, se tiver que mandar ele embora, às vezes é chato, é triste, né? Você vê que o cara tem um potencial e tal, mas... Até quer muito, né? Ele quer, mas ele não se encaixa. Mas no fim tá protegendo ele também, né? Exatamente. Então, essa é a visão que as pessoas têm que ter. Essa é a visão que o gestor, por exemplo, tem que ter. Né? Às vezes a gente manda o aluno embora e o almirante, na condição de gestor, que ele tem que pensar assim, porque é um curso muito caro. É um curso longo e caro. Então, você formar, no período de quase um ano, chegar no final do curso e formar 2 operadores. Então, quem está na gestão, quem é gestor, se preocupa com isso. E com razão, né? Porque é caro. Você tem homem-hora, você tem... A gente usa navio mais de uma vez, usa helicóptero mais de uma vez, usa submarino mais de uma vez no curso, entendeu? Então, assim, você viaja durante o curso, você vai para São João del Rei para fase de montanha, você vai para o Pantanal Mato Grossense para fase de operações no Pantanal, você vai para a Amazônia, vai para o SIGS. Então, assim, olha a quantidade de coisa, de conhecimento que está agregado e o custo disso. Então, é claro que o gestor se preocupa. Falei, cara, vocês me formaram 2 caras, pô. O curso é muito caro, mas a gente tem que manter isso, né? Não é mística, a gente forma pouco porque a gente é sinistro, não é isso. Forma pouco porque o cara não tinha perfil, entendeu? E a gente está preservando ele, como vocês falaram, né? No futuro não vai ter a figura do instrutor, ele vai estar por sua conta e risco, né? E a gente já perdeu o operador no GRUMEC, entendeu? Então não dá para mudar isso. Isso é uma coisa que é causa lá pétrea, isso não muda. Caramba. Puxado. É difícil. Caramba. Fiquei até sem o que falar agora aqui. Caraca. Mas uma outra pergunta que eu ia fazer agora sobre o curso é... Tem também aquele tanque, né, que a gente comentou, tanque hiperbárico, tem as escapes do navio, do submarino. Tudo é feito lá durante o curso de formação também, eu acredito, né? E tem também aquelas piscinas, tem que nadar com equipamento, né? Como é que é nadar com mochila, fuzil na mão, de boot? Uma merda. Pesado pra caramba. Cara, o que as pessoas têm que entender, cara? Essa atividade, ela não é prazerosa, pô. A atividade não é, pô. Não tem como. Como é que você... de vez em quando vai sair uns palavrões, tá, galera? Assim, não tem como você falar assim que você nadar 12 horas, pô, é maneiro, é irado. Tá de sacanagem, velho. E outra coisa, não vai ter ninguém pra te receber lá, pô, é maneiro, tá, não sei o que, vamos tomar um esquisinho. Toma seu melzinho. Não, sai da água, vai limpar teu equipamento, daqui a pouquinho é debriefing, e o pau tora, tudo continua. 1, 2, 3 continua. Então, assim, qual é o prazer nisso, velho? Então, não tem. Aí você fala assim, pô, não, então por que você fez? Não é... a atividade, o grande lance da atividade é você saber que você tem essa capacidade. É você saber que quando te dão uma tarefa que a grande maioria das pessoas não vai, nem se arrisca a tentar, porque tem medo de fazer. E outras pessoas que têm até potencial para fazer não têm coragem de fazer. E você sabe que você está entre um círculo pequeno de pessoas que fazem, entendeu? Essa é a grande satisfação. E de vez em quando porque assim, olha, você não tem banda de música quando a gente volta, cara. Você vai para um lugar, você passa horas dentro d'água, faz o trabalho que você tem que fazer, faz tudo certo, volta e ninguém sabe de nada. Não tem glamour. A satisfação é só sua. Entendeu? Então, esse é o grande lance que as pessoas não entendem. É diferente de você ver uma equipe chutando uma porta, entrando e resgatando um refém. Irado, né? Todo mundo... A gente não tem isso, assim, sabe? Então, a atividade que a gente faz não tem plateia, entendeu? Então, não vai ter banda de música na volta, não tem isso. Então, a satisfação está em executar coisas onde a maioria nem tenta. Nem assim, não passa nem pela cabeça ir para fazer a retomada de uma plataforma de petróleo, como eu fiz várias vezes. Tu tá assim, o comandante do navio que te levou,
na pergunta para você, tem certeza que vocês vão para a água? De tão virado que estava o mar. Uma vez jogando para um lado e para o outro. Aí ele falou, não, nós vamos, comandante. Aí, tá bom. Aí ele vai, a gente vai para a água daquele jeito. Aí você entra embaixo de uma plataforma de petróleo que parece um liquidificador, máquina de lavar, batendo para todo lado, sai todo cortado. Aí tu sobe, escala, faz o que você tem que fazer, retoma a plataforma. E assim, ninguém viu isso. É uma coisa que só você sabe, entendeu? Então, acho que isso que é o grande lance, sabe, da atividade, assim. Não vai ter banda de música, irmão. Não espera isso, porque não vai ter. Não é satisfação, é só sua e entre os pares ali. E o quão sigiloso, assim, o Grumec tem que ser, no fim das contas? Porque, tipo, retomar uma plataforma de petróleo, por exemplo, tipo, é um tipo de coisa que eu nunca nem vi falar na televisão, assim, pô, ninguém... Eu entendo que, beleza, na volta, assim, você tá voltando pro navio, você volta talvez pro solo aqui, pra terra, beleza, naquele momento ninguém viu, mas eu nunca vi falar mesmo, assim, tipo, parece que o negócio acontece assim, sabe, no apagar das luzes, ninguém ficou sabendo por nada, assim, enfim. A maioria das atividades que a gente executa são treinamentos e adestramentos, né? Sim. As operações que a unidade participa, obviamente, assim, eu não posso estar comentando. Como as atividades de GLO, por exemplo, que agora Rio de Janeiro, Sim. há vários anos, depende disso, o Grumec tem atuado nesse tipo de trabalho, né, apoiando a polícia, junto com o Exército, em algumas operações de GLO, que eles pedem apoio. E o sigilo não é embuste, é para sua proteção. Então, quanto menos você fala, quanto menos você se expõe, principalmente num lugar como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, quanto menos gente sabe o que você faz, a sua vida, é mais seguro para você, para sua família, para as pessoas que têm contato com você. Se você olhar para o meu Instagram, por exemplo, você vai ver que as pessoas perguntam assim, pô, tu não segue ninguém? Eu falei assim, cara, eu acho que eu sigo, assim, as pessoas que eu sigo são pessoas ligadas diretamente à atividade, entendeu? Então, eu acho que hoje, esse lance de rede social, já foi comprovado isso, né? As pessoas se expõem demais. Tipo, indo agora pro shopping e tal, não sei o quê, beleza. Ou então tu posta uma foto, às vezes você passou o ano inteiro juntando dinheiro para ir para Bariloche e dar uma esquiadinha. Tu é duro, tu não tem grana. Tu passou o ano todo. Agora, o cara que olhou a postagem, mal intencionado, ele vai criar um perfil seu. Você acha que ele está sabendo que você não tem grana? Para ele, você é um cara diferenciado. Você tem dinheiro para ir ali na Argentina e curtir. Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente posta, sabe? Da sua vida pessoal. Porque os caras, eles usam as redes para traçar perfil. De como você se comporta, como é seu dia a dia, se você tem grana, se você não tem. Se você faz uma viagem dessa, você não é um cara pobre, velho. Tu tem, mal ou bem, tu tem um trabalho, tem uma graninha para perder. Então, esse é o cuidado. A gente preserva demais as informações, assim, né? A gente não é muito... A gente chegou no Batalhão de Forças Especiais em Goiânia, quando mudou para Goiânia, e aí o comandante na época lá, né? Quando a gente falou que a gente tinha chegado para fazer um treinamento lá, ele, não, eu quero ir lá falar com vocês, cara, porque vocês são muito raros, né? A gente não consegue ver mergulhador de combate em qualquer lugar. E como a unidade é muito pequena, né? Então forma pouca gente, a gente é muito fechado nesse aspecto, assim. Até de divulgação do próprio Grumec, assim, você não vê muita coisa. Hoje você tem bastante coisa na internet, até para os próprios operadores que postam coisas da unidade, falando da unidade. Então, hoje tem mais. A Marinha mudou um pouco isso, acho que tem até uma página lá exclusiva do Grumec, se eu não me engano. Eu nem sigo essas coisas, mas esse lance do sigilo é mais para preservar tanto os operadores quanto a própria Marinha, né? Contra algumas coisas. Faz sentido, faz total sentido. Entendeu? Sim. É mais para isso aí. Qual que é a diferença assim, que você vê entre um Grumec e um SEALs? Acho que nem não explicou quem é SEALs, né? Pode explicar isso primeiro, melhor. Vai explicar melhor que eu, com certeza. Os primeiros mergulhadores de combate, eles foram para os Estados Unidos, eles cursaram na época o UDT, que é o Underwater Demolition Team. O que esses caras faziam? Esses caras, eles, quando tem um desembarque anfíbio, tipo lá do Resgate do Soldado Ryan, não sei se vocês lembram do filme, quando eles chegam na praia tem vários trilhos de trem, assim, aqueles obstáculos são para impedir a chegada de embarcações na areia, né? Os navios e outras lanchas menores.
Esses caras, eles iam lá antes e colocavam explosivos para abrir uma raia de desembarque, para que abrisse um acesso para as embarcações e navios. Essa é a origem do SEAL, né? A tropa hoje, eu tenho certeza, né? Hoje é a mais conhecida do planeta, até depois que eles mataram o Bin Laden, né? Conseguiram prender lá e matar o Bin Laden. Então, acho que é a mais conhecida. E nós tivemos operadores que foram para lá, fizeram o curso do DT e foram para a França, fazer o Nagé de combate na França, que é o mergulhador de combate francês. Juntaram as duas escolas e criaram a escola do Grumec, o mergulho de combate na Marinha. A nossa interação com eles acontece até hoje, né, com os SEALs. Eles vêm para cá, a gente manda a gente para lá, já mandamos operadores fazer o curso lá do SEAL. E a diferença básica, que eu acho que principal, cara, é que eles estão em guerra o tempo inteiro, né? Então, uma coisa é treinar, outra coisa é jogar, né? Então, treino é treino, jogo é jogo. Então, a principal diferença que eu vejo, além de, eu não vou falar de equipamento, é óbvio, né? Então, assim, você tem uma quantidade, uma facilidade. Até porque eles estão em guerra o tempo todo, então você precisa de equipamento então, assim, de ponta ali. O país investe nisso, né? A Marinha é o que o americano tem para elevar poder, para transportar o poder do país em qualquer parte do globo. Então, eles têm a Marinha, o SEAL é da Marinha e é da Armada, tá? Então, eles não são do corpo lá dos fuzileiros, né? Mas são da Armada também, fomos aqui. E a projeção de poder do americano no globo inteiro é através da Marinha. Então, eles têm eles têm muito recurso, né? Além do recurso, eles juntam duas coisas que são extraordinárias, né? Ter muito recurso, a possibilidade de treinar e de operar, né? Então, você ir para a guerra e colocar em prática o que você aprendeu e fazer melhorias, né? Isso não dá certo. A gente está treinando, mas isso não funciona. Nesse ambiente não funciona. Muda isso. Então, é óbvio, né? A maior diferença é recurso e a parte prática. Não. Desse pessoal que cursou, que assim, quando você já chegou a ver um SEAL que veio para cá cursar o curso do Grumec, ou fazer algum aperfeiçoamento aqui? Não. Ou já ouviu falar? A minha dúvida seria nesse sentido, tipo, o que a galera que está indo hoje para lá, a galera do Grumec aqui, alguém do Grumec que vai para lá cursar uma parte do SEAL e a galera do SEAL que vem para cá, o que eles sentem de mais diferente, assim? Cara, a gente não tem gente cursando, fazendo curso de especialização, né? A gente tem a gente indo para lá, eles indo para cá, não. O que a gente tem são os intercâmbios, né? Então, quando os caras vêm, e isso já aconteceu comigo, assim, eu fui no intercâmbio uma vez lá, e qual é a visão que eles têm? A visão que eles têm são países da América do Sul, né, que eles testam a gente primeiro ali, mergulho, por exemplo. Quando eu cheguei na Flórida para fazer um adestramento com torpedos ali de transporte, mini submarinos e tal, né? Eles levaram a gente para uma piscina para mergulhar. Assim, para ver até que ponto eu não condeno, o cara está recebendo uma visita que vai mergulhar, que é uma atividade que a gente sabe que é de alto risco. Cara, ele vai me levar para mergulhar e eu morro no adestramento no país do cara. Aí, pô, será que esse cara sabe mergulhar mesmo? Então, assim, faz todo sentido isso. E aí a gente foi lá, mergulhou e tal, mas quando eles começam a ver a gente mexendo no equipamento e tal, se equipando, fazendo procedimento, eles falam, não, os caras relaxa, porque aí está desenrolado. Isso é quando eles já não conhecem, né? Quando os caras já viveram alguma coisa com a gente, não, pode deixar solto aí, porque esses caras sabem o que estão fazendo. Então, assim, sempre foi assim, sabe? Eles sempre respeitaram a gente assim. Quem tinha alguma dúvida, porque não conhecia. Aí, a partir do momento que conhece, já vê que é diferenciado. A gente tem uma capacidade muito grande de trabalhar com pouco recurso, né? Então, por N motivos. Então, a gente recebe pouco recurso e você tem que se virar nos 30 para as coisas acontecerem. É uma característica nossa, não é só do Grumec, não. De todas as forças de operações especiais, né? Todos os operadores, seja no Exército e tal. Então, a gente está sempre criando as coisas, está sempre inventando alguma coisa ali que ajude você a operar e chegar no resultado positivo, entendeu? E eles veem isso, né? E de vez em quando eles se surpreendem com algumas coisas que a gente faz. Tinha um método para a gente escalar a plataforma que eles vieram e ensinaram para a gente. E aí, num determinado ano, que era usando um ascensor de escalada realmente, em um cabo, a gente lançava tal e escalava. E era usado nas duas pernas. A gente foi lá, fez aquele negócio várias vezes. Aí depois eles foram embora, a gente olhou aquele negócio ali e falou assim, cara, assim, nas duas pernas não dá não, pô. A gente fez uma modificação simples, que em vez de colocar nas duas pernas, colocou em uma só. Aí no ano seguinte, eles
fazendo o mesmo adestramento, era uma outra equipe, eles olharam assim e falaram, cara, eles viram que era melhor, entendeu? Então, assim, eles também estão, eles chegam com um copo vazio, entendeu? Eles chegam para, durante meu período lá, eles chegam para ensinar mais do que aprender. A verdade é essa, né? Eles têm muito mais experiência de combate real. Então, normalmente, eles chegam para ensinar mais do que aprender com a gente, claro. Né? Até temos, de novo, equipamento, recurso e tá vivendo em guerra, né? Mas, às vezes, algumas vezes eles se surpreendem com a forma que a gente resolve algumas questões, entendeu? Eles acham bem legal, que funciona, né? Então, a gente, às vezes, tem que ter uma improvisação, assim, que, às vezes, eles não têm, sabe? Assim, se esse equipamento funciona, ok. Se não funciona, tira, pega um novo, entendeu? A gente não, não funciona, gambiarra nele. É o poder da gambiarra, né? Gambiarra, lógico que não vai te colocar em risco, né? Mas criar uma situação onde você consegue fazer com que aquilo funcione para que você chegue no resultado, né? A gente faz direto isso daí. Né? E isso vem das habilidades dos operadores, sabe, cara? A gente fazia tiro de aeronave e um operador nosso desenvolveu um sistema com metal, assim, fez na época ele apelidou de bresquete. Deu um apelido esdrúxulo, assim, para que a munição, quando saísse do fuzil, não voasse para dentro da aeronave ou para fora ou para o rotor de caldo da aeronave, entendeu? Então, ele simplesmente fez uma curva numa chapa, pregou no armamento e ia para dentro de um outro compartimento. Hoje, isso existe, patenteado e tudo. E a gente desenrolou. Então, assim, e viu, né, um do americano ali, o cara criou um. Então, essa capacidade que a gente tem de improvisar para fazer com que a coisa aconteça, né, eu acho que é a principal diferença, né, respondendo a sua pergunta aí melhor. Legal. É a nossa capacidade, assim, de, com pouco recurso, conseguir fazer as coisas. Show. Fechou? Tem mais ou menos alguma pergunta? Não, vamos tem que guardar um pouco. Tem que guardar, não pode dar o ouro todo de uma vez, né? Vai ter outras oportunidades. Verdade. Maravilha. Obrigado por comparecer, cara, trazer esse monte de informação aí, coisa que é difícil. Tem muito conhecimento disso na internet hoje, mas é aquilo que você falou, a galera às vezes ou extrapola demais ou fala muito de menos. É difícil ter alguém que, viveu aquilo e sabe de fato do que está falando. Eu não sei se as pessoas vão gostar, porque assim, às vezes as pessoas esperam coisas de Hollywood, né, tal. Eu não... até porque se eu for pagar, a gente chama de embuste, né? Se eu for pagar um embuste para vocês aqui, daqui a 10 minutos alguém liga para mim e falou, para de ser mentiroso. Assim, eu sou conhecido no Brasil todo, velho. Então, assim, não dá para ficar contando mentirinha, sabe? História porque a gente faz isso, a gente nada 50 quilômetros e depois anda sobre a água. Isso é conversa fiada, velho. Assim, não dá, pô. Talvez não seja assim tão glamouroso como a galera que assiste vocês que isso, espera, cara? Entendeu? Formou 210. Não dá pra ser mais 50 anos, 50 anos, 210 caras formaram. Mais que isso não tem como. Mas que é muito legal, assim, as pessoas que têm dúvida, assim, se vai entrar para a Marinha, se tiver esse pensamento, depois podem fazer contato comigo lá, eu atendo todo mundo, né? As pessoas que me procuram. Tem um cara que está falando comigo tem um mês, cara. Aí, ontem ele me fez uma pergunta que eu falei, essa aí eu não vou te responder, não. Ele, não, porque não sei o quê, me falaram que o efetivo do GUMEC são uns 30 caras, assim. Eu falei, você pode me falar quanto é que são? Eu falei, não. Não. Porque... aí eu falei assim, essa eu não preciso te responder. Essa você não... melhor, essa você não precisa saber. Aí ele, eu sei e tal, não sei o quê, não pode responder. Eu falei, não. Entendeu? Assim, mas ele é super interessado e tal, faz perguntas muito pertinentes, perguntas inteligentes. Ali, ele estuda, ele está procurando e tal. Quer entrar para a Marinha. Então, muita gente tem me procurado, assim, para tirar essas dúvidas ali, né? E, às vezes, é no Instagram. Eu não acesso o Instagram constantemente. Eu tenho uma vida... Depois, se a gente for conversar mais sobre isso, vocês vão ver que eu tenho uma vida... É corrido o negócio. Eu trabalho em 4 lugares ao mesmo tempo, assim. Depois eu vou falar para vocês o que é. E eu não paro, entendeu? Eu durmo pouco. Caraca. Tá acostumado também, né? Depois da semana... Depois de 72 horas sem dormir. Tem que dormir 4 sem comer. Dormir pra quê, né? Dormir pra quê? O cara ficava sem comer,
sem dormir e molhado. Agora ele tá só sem dormir, pô. Caraca, não tá molhado, tá sequinho, tá comendo. Aqui, pô, tô tranquilaço. Tranquilo. Tá zero. Dormir pra quê, né? Pra quê? Mas as pessoas têm essas ideias, sabe assim? Mas eu tento ser o mais técnico possível e passar a realidade realmente, né? Senão depois o cara fala assim, pô, tu falou que Me iludiu. a parada era maneira, hollywoodiana, que não sei o que eu ia fazer. Não, cara. Você vai entrar pra Marinha, a primeira coisa que você vai ser, não esqueça disso, você vai ser militar da Marinha. Você não vai entrar na Marinha para ser mergulhador de combate. Você vai entrar na Marinha para ser militar da Marinha. Então, antes de qualquer coisa, tu é militar da Marinha. As pessoas se iludem, entendeu? Você vai ter responsabilidade como militar da Marinha e vai responder como militar da Marinha. E é assim qualquer força. Ah, eu sou comando, você comando se for especiais do Exército. Eu vou andar cabeludo, não sei o quê, só vou fazer missão fudência. Não, filho, você vai ser primeiro militar do Exército e vai responder por isso, entendeu? Antes de qualquer coisa. Então, as pessoas têm que entender isso também, sabe? Você acha que só vai ser mergulhador de combate? Não. Às vezes, o que você menos vai ser mergulhador de combate. Em alguns períodos ali, você vai estar coordenando adestramento, encargo colateral na unidade, responsável por isso, por aquilo, sabe? Que não tem nada a ver com o operacional. Então, não é essa vida, assim, hollywoodiana como as pessoas acham, não, entendeu? Não é só o resgate do soldado Ryan. Não, né? não, Tem muito mais que isso. Não, o cara acha que vai chegar lá todo dia, óculos escuros, corridinha, nadar e tal, e depois atirar, saltar de paraquedas. Recebeu uma medalha no final, todo mundo pra bater palma aí, Não, parabéns. pai, não, tem um bocado de faxina lá que tem, entendeu? Então, as pessoas... Mas ainda assim, quando você pesa, é muito legal. Você não teria passado 25 anos lá. Assim, eu não teria saído de lá nunca. Eu saí porque fui convidado para ir para o GSI. Isso é outra conversa, Outra história. Fica na segunda parte 2. Quem quiser, já Bom. comenta aí. Noel, mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Foi muito show. Fechou? Fechou por hoje. Fechou? Galerinha, esse foi mais um 01cast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, ó. Se você gostou, comenta aqui. Se você quer que o Noel volte para contar mais das histórias dele, comente o que você quer perguntar para ele também, porque de repente a gente faz essa pergunta. Se estiver vendo pelo YouTube, né, só dá para comentar por lá. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho da notificação. Compartilha esse podcast com um amigo aí, estiver vendo pelo Spotify, 01 App é outra coisa. Estiver vendo pelo Spotify, estiver vendo pelo Apple Podcast, estiver vendo pelo... Enfim, qualquer outra plataforma, segue aí, dá 5 estrelas. Segue a gente nas redes sociais, @concurseiro01_oficial. A gente está sempre postando os cortes, falando sobre as programações, enfim, e outras informações. É isso, né? É isso aí. Até o próximo episódio do 01cast, pessoal. Valeu! Valeu. Valeu, rapaziada.